Ok? Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e verso de número 14. Gênesis capítulo 1 e verso de número 14 diz assim: Disse Deus, também haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21, nos versos de número 7 e 25 em diante. O verso de número 7 diz assim: E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando sucederá essas coisas? E qual sinal haverá para nos mostrar quando isso vai acontecer? Já o verso de número 25 diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E o verso 33, finalizando, diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Antes de buscarmos a compreensão dada pelo Espírito de Deus a seus profetas sobre os textos de Gênesis 1 e de Lucas 21, como um dos evangelhos que nos proporciona uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo como o Messias e também como o próprio Deus personalizado em forma de homem, é necessário que entendamos o porquê que esse texto foi lido no Evangelho de Lucas. Ao corrermos os nossos olhos nesse evangelho, percebemos que Lucas foi um médico convertido ao cristianismo, um homem culto e com uma mente cientificamente preparada para compreender as coisas espirituais. Lucas foi um permanente colaborador do apóstolo Paulo, oferecendo um sumário investigativo da história e trajetória de Jesus Cristo na Terra, resultando numa bem organizada, completa, detalhada e precisa apresentação cronológica dos fatos mais importantes a respeito de seu ensinamento, contato pessoal, milagres, crucificação, ressurreição e também sua ascensão, além do conjunto de parábolas e profecias precisamente ordenados, não encontrados nos demais evangelhos, que também apresentam a pessoa de Jesus Cristo em ângulos diferentes, como testemunho completo e fiel que se complementam. Enquanto o Evangelho de Mateus apresenta a Jesus para os judeus como o Messias, o Evangelho de Marcos apresenta a Jesus para os romanos como o servo. E enquanto o Evangelho de João apresenta a Jesus para os cristãos como o Filho de Deus, o Evangelho de Lucas apresenta a Jesus em forma de homem para os gregos. Além disso, a respeito da ordem cronológica dos fatos mencionados nesse evangelho, um detalhe importante que nos chama a atenção é que, no capítulo 1 e nos versos 2 e 3, Lucas dirige seu relato a uma importante autoridade de nome Teófilo, mencionando que tem empreendido em fazer uma narrativa
coordenada e cuidadosamente investigada, transmitida desde o princípio por testemunhas oculares e também ministros da palavra. Logo, podemos perceber que as Escrituras sempre foram minuciosamente estudadas em todas as épocas. E também, quando olhamos para o Evangelho de Lucas, podemos conhecer alguns dados a respeito do nascimento de João Batista e também de Jesus Cristo, como a única informação histórica a respeito de sua infância. Assim como o tema central do Antigo Testamento fala da preparação do Messias, podemos compreender o porquê que os reis magos se dirigiram precisamente ao local e período certo em que Jesus Cristo nasceu como Salvador da humanidade. E da mesma forma, o Novo Testamento nos dá uma visão panorâmica, profética fiel do tempo de seu retorno para buscar sua noiva, que somos nós, a Igreja de Cristo. Em todos os tempos apostólicos, somente esta geração viu e tem uma aceleração tão grande de acontecimentos proféticos, e também podemos ver que um grande número de profecias que prenunciam a segunda vinda de Jesus Cristo já se cumpriram, restando ainda uma pequena grade de eventos proféticos que iminentemente estão em andamento como sinais para o arrebatamento da igreja. E quando olhamos para o capítulo de Lucas 21, encontramos uma pequena grade profética onde ainda restam poucas profecias para se cumprirem. E dentro desta pequena grade profética, duas profecias têm chamado a atenção, não só de estudiosos da palavra, mas também de homens estudiosos e conhecedores da ciência. Homens que, assim como Lucas, creem na existência e domínio de um Deus eterno e todo-poderoso. O primeiro evento profético mencionado por Lucas, que está em andamento para seu cumprimento profético, está mencionado no verso 29, onde Cristo começa a mencionar a parábola profética da restauração da figueira. A figueira é um dos símbolos da nação de Israel como um povo especial escolhido por Deus. Em Gênesis 3, no versículo 7, encontramos a primeira referência das várias referências encontradas na Bíblia, associando a figueira à nação de Israel. Quando Adão e Eva coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, temos aqui o primeiro sinal de substituição da providência de Deus pela obra do homem. Esse ato aponta para o futuro de um povo, uma raça, um governo, uma nação e leis que substituíram o governo de Deus. Logo, a parábola da restauração da figueira simboliza a nação de Israel. Na parábola da figueira, quando Cristo fala para olharmos para a figueira e para todas as árvores, quando começarem a brotar, significa que as árvores são as outras nações, mas é a nação de Israel, representada pela figueira, que temos que fixar nossos olhares nesse tempo profético escatológico. Nessa parábola, Cristo está falando que, após o nascimento de um Estado judeu em cenário geográfico, que foi constituído como nação no ano de 1948, após um decreto da ONU, Cristo ainda diz que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. O que Cristo está falando é que, após o nascimento da nação de Israel no ano de 1948, teríamos que contar uma geração bíblica para que todos os eventos proféticos mencionados por ele em Lucas 21 viessem a se cumprir. E como menciona o Salmo 90:10, uma geração de vida e reprodução bíblica tem exatamente 70 anos. Logo, a partir do surgimento da nação de Israel no ano de 1948, mais
70 anos, que é o tempo de contagem de uma geração bíblica de vida e reprodução, chegaríamos ao ano de 2018. Ou seja, até o ano de 2018, provavelmente toda a grade cronológica de eventos proféticos mencionados por Cristo em Lucas capítulo 21 terão seu cumprimento profético. Isso significa que, além da parábola profética da figueira ter seu fechamento no ano de 2018, também todos os eventos proféticos escatológicos desse capítulo virão a se cumprir. E Cristo testifica dizendo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. O que temos que perceber é que faltam 5 anos e meio para o último dia do ano de 2018 e nem todos os eventos proféticos desse capítulo se cumpriram ainda. Mas, dentro dos eventos proféticos que ainda não se cumpriram nesse capítulo, um deles tem chamado a atenção de estudiosos da palavra e também da comunidade científica cristã. Note que, no verso 7, os discípulos perguntam a Cristo: Mestre, quando sucederá essas coisas e qual sinal haverá para nos mostrar quando isso vai acontecer? Porém, antes de Cristo responder sobre os sinais que os apóstolos lhe pediram, ele menciona uma série de eventos climáticos, sociais e geológicos que visivelmente estão ocorrendo na Terra com maior intensidade em nosso tempo, testificando assim a fidelidade de sua palavra. Mas, ao falar de sinais, note que por 2 vezes, no verso 11 e no verso 25, como se fosse uma forma de querer chamar a nossa atenção, ele utiliza o termo sinais como um evento astronômico que ocorrerá em nosso sistema solar e que, de alguma forma, atrairá a atenção da igreja como um fato profético que irá se cumprir antes de seu retorno, envolvendo o Sol, a Lua e as estrelas. Logo, o que temos que perceber é que, como faltam 5 anos e meio para o final do ano de 2018, como o tempo limite da ocorrência dos eventos proféticos mencionados em Lucas capítulo 21 terem seu cumprimento, concorrentemente faltam 5 anos e meio para que ocorra um evento astronômico onde o Sol perderá o seu brilho, a Lua se tornará em sangue e também haverá sinais nas estrelas. Porém, o estudo que fala das estrelas como sinalizadores proféticos é a terceira parte desse tema. Mas, ao se tratar de sinais vindos do Sol e da Lua, como um evento profético que precede o retorno de Cristo para levar a sua igreja, essa profecia, onde o Sol perderá o seu brilho e a Lua se tornará em sangue, é uma das mais repetidas encontradas na Bíblia. E tanto os evangelhos como os livros de Atos, Amós, Joel, Isaías e também Apocalipse apresentam quadros semelhantes e concordam que o Sol não dará a sua luz e a Lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Logo, concluímos claramente que o único evento astronômico visto da Terra, onde o Sol perde o seu brilho e a Lua se torna em cor de sangue, são os eclipses solar total e os eclipses lunar total. E tanto Cristo como os profetas e os apóstolos não estão falando de outro evento a não ser da ocorrência de eclipses como sinalizadores que precedem profeticamente seu retorno e que, de alguma forma, iria atrair a atenção da igreja. Tanto que, em Mateus capítulo 24 e verso de número 30, Cristo diz que esse é o grande sinal que precederá a sua volta. Logo, percebemos que os luminares são para Deus um sistema de comunicação autônomo que transmite sua mensagem
sem formas de manipulação ou interpretação humana. Tanto que os Salmos 19 e verso de 1 a 3 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E sem linguagem compreendemos sua mensagem. Isso significa que Deus não deixou somente a Bíblia como um documento fiel às Escrituras e tangível à revelação de suas obras, sua glória e os sinais que manifestam seus propósitos para toda a humanidade e também para a igreja. Mas Deus também deixou toda a criação, inclusive os luminares, mencionados em sua palavra como um meio de comunicação para compreendermos seus propósitos. Outro versículo que revela a multiforma de comunicação de Deus está em Hebreus capítulo 1, que diz: Deus fala de muitas vezes e de todas as maneiras aos pais e pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E, como lemos no início, a primeira vez que aparece o vocábulo sinais nas Escrituras, ele se refere aos luminares não apenas para fazer divisão entre dias e noite, orientação de ciclos e estações ou navegação de culturas agrícolas, mas também como um sistema próprio e independente de comunicação, que avisa e anuncia o cumprimento de eventos futuros de grande importância já pré-estabelecidos por ele na história da Israel terrena e também na história da Israel espiritual, que é sua igreja estabelecida sobre a terra. E também o vocábulo sinais expressa o juízo de Deus sobre a humanidade. A tradição judaica tem uma visão místico-escatológica a respeito dos eclipses, onde, no Talmud, o livro da tradição judaica diz que o eclipse lunar é um sinal da ira de Deus sobre a nação de Israel a respeito das falhas morais, enquanto que o eclipse solar é um sinal do juízo de Deus sobre as nações ímpias. A exemplo disso, vemos em Êxodo capítulo 10, onde Deus lançou a 9ª praga sobre a nação do Egito, escurecendo o sol e convertendo a terra em trevas por 3 dias. E Deus também exerceu juízo sobre o governo de Roma em Israel, quando o sol escureceu por 3 horas no momento da crucificação de seu filho amado. Podemos ler essa passagem em Mateus capítulo 27 e verso 45, que diz: da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. E também os profetas do Antigo Testamento identificam os sinais no sol e na lua como sinais que antecedem o dia do Senhor. Tanto que em Joel capítulo 2 diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas, ou seja, haverá um tipo de eclipse solar que atrairá a atenção da igreja, e também diz que a lua se tornará em sangue, significando que haverá um eclipse lunar que também atrairá a atenção da igreja como um sinal que prenuncia o advento do arrebatamento. Logo, a respeito dessa profecia, podemos concluir que Deus está nos direcionando para onde buscar os sinais para sabermos o tempo em que Ele virá buscar a igreja. Mas, por outro lado, eclipses são uma ocorrência até que de certo modo comum, vistos daqui da terra. E desde os tempos mais remotos, todas as culturas desenvolvidas, tanto as bíblicas, descritas no Novo Testamento, como também as da Mesopotâmia, descritas no Antigo Testamento, possuíam sistemas de estudos e navegação astrológicas capazes de registrar detalhadamente a ocorrência anual de eclipses e também predizer o tipo de eclipse e onde e quando se daria tal ocorrência. Mas
Hoje, entre as várias agências que estudam a ocorrência de eclipses, a NASA, a Agência Espacial Americana, é a principal delas, possuindo um sistema de registros detalhados da ocorrência de eclipses, tanto em séculos passados, como também em séculos futuros. Mas, ao estudarmos cuidadosamente a ocorrência de eclipses no site da NASA, encontramos algo surpreendente e que testifica com tamanha exatidão o que Cristo e os profetas estavam falando como sinais. Entre as ocorrências comuns de eclipses lunar em datas anuais específicas, existe uma espantosa e raríssima ocorrência de eclipses lunar total em intervalos de 6 em 6 meses de um eclipse para o outro, onde a Lua se torna precisamente em cor de sangue. E, pela NASA, esse fenômeno recebe o nome de tetrade. Um eclipse lunar total ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, fazendo com que a Terra bloqueie os raios do Sol e, consequentemente, ocorra um eclipse lunar total, onde a Lua aparentemente fica com cor de sangue. Preste atenção nessas fotos e veja a tamanha semelhança. Enquanto você vê as fotos, eu quero acrescentar que essa raríssima conjunção de 4 eclipses lunar total ocorreu apenas 7 vezes desde quando Cristo nasceu. Além disso, essa conjunção de 4 eclipses lunar total, quando ocorreu em cada 6 meses, dentro do calendário de festas religiosas da nação de Israel. E o mais incrível ainda é que, ao observarmos as datas de ocorrência em que esse fenômeno astronômico raríssimo ocorreu, podemos notar que as 2 últimas conjunções de 4 eclipses lunar total, onde a Lua se converteu em cor de sangue, ocorreram precisamente no mesmo período em que aconteceram fatos importantíssimos que ficaram gravados na memória do povo judeu e também na história contemporânea da nação de Israel, nos dando uma espantosa e precisa certeza de que Deus havia falado em Gênesis 1:14 que os luminares são realmente sinalizadores proféticos que avisam o projeto de Deus para a Israel terrena e a Israel espiritual estabelecida na terra temporariamente. Ao datarmos os gráficos extraídos da NASA de eclipses lunar total, onde a Lua se tornou em cor de sangue, podemos notar que a penúltima conjunção de 4 eclipses lunar total ocorreu entre os anos de 1949 e 1950. Nesse período, precisamente um ano antes, em 1948, por meio de um decreto da ONU, a nação de Israel havia se tornado um país judeu independente. Nesses gráficos, você vai notar a incrível precisão da ocorrência de 4 eclipses lunar total, onde a Lua se tornou em cor de sangue, em conexão com esse fato importantíssimo da nação de Israel, que é o ano de nascimento dessa nação. Portanto, o primeiro gráfico que você verá mostra a ocorrência de um eclipse lunar total no dia 13 de abril de 1949. Já o segundo gráfico mostra a ocorrência de um eclipse lunar total no dia 7 de outubro de 1949. O terceiro gráfico mostra a ocorrência de outro eclipse lunar total no dia 2 de abril de 1950. E o quarto e último gráfico mostra a ocorrência de outro eclipse lunar total no dia 26 de setembro de 1950. Portanto, temos a conjunção de 4 eclipses lunar total, onde a Lua se tornou em cor de sangue. E essa conjunção recebe o nome pela NASA de tetrade, uma raríssima conjunção de eclipses que ocorreu exatamente no mesmo período em que a nação de Israel se tornou uma nação independente.
algo tão incrível que nós não podemos chamar de coincidência. Já entre os anos de 1967 e 1968, ocorreu a sétima e última conjunção de eclipses lunar total, onde a Lua se tornou em cor de sangue. Nesse período ocorreu a Guerra dos 6 Dias, onde Israel reconquistou a Jerusalém bíblica das mãos da Liga Árabe. Veja a ocorrência desses 4 eclipses lunar total nos gráficos extraídos do site da NASA. No dia 24 de abril de 1967, ocorreu o primeiro eclipse lunar total. Já no dia 18 de outubro de 1967, ocorreu o segundo eclipse lunar total. E no dia 13 de abril de 1968, houve a ocorrência do terceiro eclipse lunar total. E por último, no dia 6 de outubro de 1968, ocorreu o último eclipse dessa conjunção de 4 eclipses onde a Lua se tornou em cor de sangue. E isso nos leva a entender que a conexão entre os eclipses lunar que ocorrem simultaneamente no mesmo período de fatos que marcaram a história da Israel contemporânea não nos dá margem para acreditarmos em coincidência, mas podemos ver o propósito de Deus sobre a nação de Israel desde a eternidade. E diversas passagens bíblicas apontam a Israel como a luz para as nações, o relógio profético de Deus. E para nós, a igreja, a nação de Israel é uma parábola viva. E se quisermos saber qual o futuro profético da igreja na terra, basta olharmos para a nação de Israel. Os planos futuros que o Senhor tem para a igreja, como a Israel espiritual, são projetados pela Israel terrena. Logo, a nação de Israel é o grande sinalizador sobre a qual incidirão os eventos proféticos da igreja. A história bíblica da Israel terrena é um relato vivo da Israel espiritual que somos nós, a igreja, para que assim, como os judeus foram chamados para a santificação, da mesma forma nós, a igreja, fomos chamados para o real e santo sacerdócio, mantendo uma constante separação do mundo e profunda intimidade com o nosso Criador. Até aqui, nós vimos que as 2 últimas conjunções de 4 eclipses lunar total, onde a Lua se converteu em cor de sangue, ocorreram simultaneamente a 2 dos fatos mais importantes na memória da nação de Israel. Mas algo mais espantoso ainda está para acontecer. A partir de abril de 2014 até setembro de 2015, ocorrerá mais uma tetrade, uma sequência de 4 eclipses lunar que está levando várias linhas de pensamentos teológicos a acreditarem que esse próximo evento astronômico é o sinal que os apóstolos pediram para Cristo, onde ele menciona que ocorrerá pouco tempo antes do evento do arrebatamento da igreja. Um grande sinal astronômico antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E os estudiosos da palavra acreditam também que esse é o grande sinal que foi profetizado por Cristo, porque outra grade profética está simultaneamente se cumprindo. E dentro dessa grade profética estão o princípio das dores, o período da grande tribulação, a última semana de Daniel e também a ascensão do anticristo, que trará soluções imediatas, criando um novo sistema sociopolítico econômico mundial. E podemos perceber também que os eventos que compõem essa grade profética escatológica já estão em andamento para terem seu fechamento profético ainda nesse tempo. E, por outro lado, ao estudarmos o site da NASA, descobrimos que outro evento astronômico composto por 4 eclipses lunar total, onde a Lua se converterá em cor de sangue, não ocorrerá no próximo século. Ou seja, essa ocorrência de 4 eclipses lunar total
é a última tetrade em um futuro próximo. Por isso, estudiosos da palavra creem que esse próximo evento é o grande sinal de Deus como um anteprojeto que marcará a sua gloriosa vinda. Algo que não poderá ser datado ou manipulado por raciocínios humanos. Mas algo ainda mais incrível do que as tetrades registradas no site da NASA, como sinais do retorno do Senhor, está ainda registrado na palavra de Deus. Algo tão espantoso que somente uma mente espiritual poderá compreender, como menciona o profeta Daniel no capítulo 12 e verso de número 10, que diz: os ímpios procederão impiamente e não entenderão, mas os sábios entenderão. Quando voltamos para Gênesis capítulo 1 e verso de número 14, além de Deus mencionar os luminares como sinalizadores proféticos, ele ainda menciona outra palavra. Note que Deus fala: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. O que significa a expressão tempos determinados? O primeiro fator que temos que perceber é que essa expressão nesse versículo está conectada aos luminares. Mas quando abrimos nossa Bíblia em Levíticos capítulo 23 e verso de número 4, encontramos essa mesma expressão, tempos determinados, mas aqui essa expressão está conectada às festas judaicas, às festas do Senhor, onde Deus diz que cada uma de suas festas devem ser realizadas em tempos determinados. Já no verso 1 de Levítico 23, diz que as festas do Senhor são festas fixas. Logo podemos entender que as festas do Senhor são e sempre foram eternas. E nos versos 2 e 3, menciona que as festas e solenidades são do Senhor. Logo compreendemos que as festas bíblicas não são e não foram elaboradas por judeus ou por cristãos, mas são solenidades elaboradas pelo Senhor. E essa mesma expressão, tempos determinados, encontrada em Gênesis 1:14, como em Levítico 23, deriva do vocábulo hebreu moed, que significa estações, como está traduzido em algumas versões bíblicas, como também significa festas fixas, no sentido de encontros já desejados e projetados por Deus, como ensaios anuais, que tem como significado profético não só a vinda do Messias, simbolizada pelo ciclo das festas celebradas na primavera, como também seu retorno, o arrebatamento e as bodas do Cordeiro, simbolizados pelo ciclo de festas celebradas no outono. No livro de Oséias, capítulo 6, diz que Cristo virá a nós como a chuva serôdia e a chuva temporã. Cristo já veio como a chuva temporã, que tem sua ocorrência na primavera, simbolizando sua primeira vinda. Mas a chuva serôdia tem sua ocorrência no outono, simbolizando sua segunda vinda. A expressão tempos determinados também traz a ideia de encontros, solenidades ou santas convocações, como estatuto perpétuo para a nação de Israel, que tem como designação a celebração das festas em tempos já determinados por Deus, como projeção dos acontecimentos proféticos futuros para o plano da redenção. E o apóstolo Paulo sabia que as festas celebradas no Antigo Testamento eram sombra e figura da pessoa de Jesus Cristo. Tanto que, em Colossenses 2,16, o apóstolo diz para que ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras que haviam por vir, como representação do corpo de Cristo.
Nessa passagem, o apóstolo Paulo estava repudiando falsas práticas e obrigações impostas por seitas gnósticas judaicas do primeiro século, que prendiam as mentes mais incautas em cadeias e doutrinas, impedindo-as de celebrar, por meio dos ciclos das festas, uma nova vida no Cristo da nova aliança, como a principal representação profética imbuída no significado das festas judaicas. Logo, não só os luminares, mas também as festas são sinalizadores proféticos que apontam para o projeto que Deus tem para a Israel e para a igreja, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo sabia disso. Conhecer todo o processo de celebração das festas judaicas era o mesmo que conhecer o tempo em que se produziriam os eventos proféticos futuros que foram e serão realizados por meio do próprio Filho de Deus a respeito da morte da cruz, da ressurreição, da ascensão, da descida do Espírito Santo, do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro e também do milênio. E após concluirmos essa compreensão profética dos luminares e das festas judaicas como sinalizadores proféticos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, o que veremos a partir de agora é algo espantoso, algo que somente uma inteligência sobrenatural, que vai muito além da capacidade intelectual humana, poderia ter projetado desde o princípio dos tempos. Vamos entender como os céus manifestam a glória de Deus como um sistema de comunicação autônomo para revelar com precisão os tempos proféticos escatológicos sem intervenção humana. Provérbios 25 e verso de número 2 diz que a glória de Deus é encobrir seus mistérios, mas a glória dos reis, representando aqueles que têm o real sacerdócio por meio da pessoa de Jesus Cristo, é tudo investigar. A primeira informação a respeito das imagens gráficas que você verá a partir de agora é que elas foram extraídas do site da NASA, o qual mostrará a ocorrência de eclipses lunar nos dias do nosso calendário, e também gráficos de um site conversor de datas chamado ebical.com. Esse site converte os dias do calendário hebreu utilizado em Israel nos dias de hoje para o nosso calendário gregoriano. E você deve notar que em cada quadrado que corresponde ao dia, aparecerá os dias do calendário hebreu, equivalendo com o dia do nosso calendário. O primeiro conjunto de gráficos que você verá nos gráficos que datam tanto a ocorrência dos eclipses lunar total, onde a lua se tornou em cor de sangue, registrados no site da NASA, coincidindo com o primeiro dia de celebração das festas judaicas, marcadas no site conversor de datas ebical.com. Portanto, esse conjunto de gráficos está relacionado aos anos de 1949 e 1950, período em que, um ano antes, Israel, por meio de um decreto da ONU, se tornou em um Estado judeu independente. Preste atenção nos gráficos que você verá, onde a data encontrada no site da NASA é a mesma data encontrada no site conversor de datas. Ou seja, enquanto o site da NASA mostra a ocorrência dos eclipses, o site conversor de datas mostra no mesmo dia a ocorrência dos eclipses em uma das festas judaicas. Algo tão espantoso que foi elaborado por Deus desde os tempos mais primórdios. Nesse primeiro gráfico, você está vendo novamente a ocorrência de um eclipse lunar total que ocorreu no dia 13/4/1949. E no site conversor de datas, você está vendo que o primeiro dia da festa da Páscoa judaica também ocorreu no dia 13 de abril de 1949. Já
o segundo gráfico da NASA que você está vendo, ocorreu um eclipse lunar total no dia 7 de outubro de 1949 e também no dia 7 de outubro de 1949, pelo site Conversor de Datas, você está vendo que, surpreendentemente, ocorreu a Festa dos Tabernáculos. Já no próximo gráfico do site da NASA, você está vendo que ocorreu um eclipse lunar total no dia 2 de abril de 1950. E também no site Conversor de Datas, no mesmo dia ocorreu a Páscoa, a festa da Páscoa, no dia 2 de abril de 1950. Já no próximo gráfico da NASA, note que houve a última ocorrência de um eclipse lunar total, chamada Tetrade, no dia 26 de setembro de 1950, onde, concorrentemente, no dia 26 de setembro de 1950, pelo site Conversor, também houve a ocorrência da Festa dos Tabernáculos. Devemos lembrar também que o dia para o judeu começa com o pôr do sol e termina no pôr do sol do dia posterior. E o calendário que Deus usa para nos mostrar os sinais é o calendário judaico e não o nosso calendário. Já no próximo conjunto de gráficos, você verá a ocorrência de mais 4 eclipses lunar total no período entre 1967 e 1968, período em que a nação de Israel reconquistou a Jerusalém bíblica das mãos da Liga Árabe. Nesse próximo conjunto de gráficos, você vai notar que o primeiro gráfico extraído do site da NASA, houve a ocorrência de um eclipse lunar total no dia 24 de abril de 1967. Note também que no site Conversor de Datas ocorreu a festa da Páscoa no mesmo dia. No próximo gráfico do site da NASA, note que houve um eclipse lunar total no dia 18 de outubro de 1967, a mesma data onde no site Conversor houve a ocorrência da Festa dos Tabernáculos. No próximo gráfico extraído do site da NASA, você vai notar que houve a ocorrência de outro eclipse lunar total no dia 13 de abril de 1968. E no site Conversor de Datas, também houve a ocorrência da Páscoa no mesmo dia, no dia 13 de abril de 1968. Já no próximo gráfico extraído da NASA, note que houve a última ocorrência de um eclipse dessa conjunção, no dia 6 de outubro de 1968. E nesse mesmo dia, em Israel, estava sendo celebrada a Festa dos Tabernáculos, no dia 6 de outubro de 1968. Você notou nesses dois conjuntos de gráficos que a raríssima conjunção de 4 eclipses lunar total, onde a lua se converte em cor de sangue, coincidiram com o primeiro dia de festas judaicas, mais precisamente nas duas mais importantes festas judaicas, que são a Páscoa e também a Festa dos Tabernáculos. O ano religioso judaico é intercalado por solenidades que constituem um memorial de Deus na memória de seu povo. Mas por que essas conjunções coincidiram apenas com os dias de festas da Páscoa e dos Tabernáculos, as duas mais importantes festas judaicas? E qual a importância para a igreja e qual o significado profético dessas duas festas como simbolismo do corpo de Cristo? Como já mencionei, a Páscoa é celebrada no ciclo de festivais das festas da primavera e também é a primeira das festas do calendário religioso judaico. A Páscoa é a festa mais citada nas Escrituras e sem ela seria impossível a celebração das outras festas. No evento do ritual da Páscoa, encontrado em Êxodo 12, um cordeiro deveria ser imolado, assado e partilhado, enquanto que seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta, para que as famílias fossem libertas do cativeiro submetido pelos egípcios. Logo,
a Páscoa é a festa integrada na história da salvação, simbolizando a passagem do cativeiro para a salvação, a passagem de uma vida carnal para uma vida espiritual. E em caráter profético, a Páscoa não só traz a recordação de um evento passado como memorial em honra ao Senhor, mas também a promessa de um evento futuro. E memorizar significa tornar presente um evento passado que antecipa para o futuro o plano da salvação. Esse é o simbolismo profético da Páscoa na pessoa de Jesus Cristo. Tanto que, em 1 Coríntios, no capítulo 5 e verso de número 7, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Você notou também que essa raríssima conjunção de eclipses ocorreu no primeiro dia de celebração da última festa do calendário religioso judaico, que é a festa dos tabernáculos. O significado do nome tabernáculos traz à memória reunir ou recolher. Por isso, essa festa é conhecida também como a Grande Colheita, e sua ocorrência é celebrada no ciclo das festas do outono. Essa festa tem um caráter peregrinal, onde, por meio de uma santa convocação, todo o povo subia para Jerusalém para celebrar com o Senhor, trazendo a lembrança das cabanas que o povo de Israel viveu no deserto quando Deus os tirou do Egito para a Canaã, simbolizando o fim do governo humano rumo à morada permanente, onde Deus esteve em sua presença em comunhão e segurança. Assim como a Páscoa simboliza a libertação do Egito, a festa dos tabernáculos simboliza a peregrinação rumo à terra prometida. A Páscoa é a primeira festa do calendário religioso e a festa dos tabernáculos é a última. E ambas as festas são sombra e figura projetadas no plano da salvação. Em Apocalipse, capítulo 21 e verso 3 diz assim: E ouvi uma grande voz que do céu dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E o verso 7 diz assim: Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas ainda falta analisarmos mais um conjunto de gráficos. Os últimos dois conjuntos de gráficos que nós vimos a ocorrência raríssima de uma conjunção de 4 eclipses lunar total, coincidindo com o mesmo período em que fatos memoráveis da história de Israel ocorreram, e concorrentemente em conexão com o primeiro dia de celebração das festas judaicas, a Páscoa e também a festa dos tabernáculos, a primeira e a última festa do calendário religioso. Assim como Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, algo que somente um Deus criador de todas as coisas poderia elaborar com tamanha precisão, algo mais impressionante ainda está para começar a ocorrer a partir de abril de 2014. Algo como Cristo menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e verso 11, que diz: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E o verso 14 diz: E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis.
algo que até hoje nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam e para os que esperam em sua volta. Porque esse próximo evento astronômico em toda a história da humanidade não ocorreu ainda da maneira que irá ocorrer. E ainda, segundo um especialista em análise combinatória, se esse evento ocorrer novamente, será daqui somente a 16 milhões de anos. Um evento único onde estudiosos da palavra acreditam que esse é o evento astronômico mencionado por Cristo em Lucas 21, versículo 25. Vejam esse próximo gráfico que representa a iminência desse evento astronômico. Nesse gráfico você está vendo a ocorrência simultânea de 4 eclipses lunar, ou seja, uma tetrade, com a lua em cor de sangue, acrescido de 2 eclipses solar, um no primeiro dia do calendário religioso e outro no primeiro dia do calendário civil, onde se comemora a festa das trombetas, ou seja, coincidindo todos os eclipses com dias importantes das festas judaicas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, como o primeiro dia do calendário civil e também no primeiro dia do calendário religioso. Um evento sem registros no site da NASA, como projeção do que o profeta Joel, Mateus, Lucas e Atos disseram: o sol perderá o seu brilho e a lua se tornará em cor de sangue. Essa ocorrência simultânea de 6 eclipses são sombra e figura da pessoa de Jesus Cristo sobre o plano da salvação. Veja também a comparação dos gráficos entre o site da NASA e o site conversor de datas ebical.com e note que tanto a ocorrência dos eclipses como também a ocorrência das festas coincidem com o mesmo dia. No dia 15 de abril de 2014, pelo site da NASA, haverá a ocorrência de um eclipse lunar total. E no mesmo dia, pelo site conversor de datas, note que haverá a ocorrência da festa da Páscoa. Já no dia 8 de outubro de 2014, ocorrerá outro eclipse lunar total. Enquanto que no mesmo dia, no dia 8 de outubro de 2014, pelo site conversor, haverá a festa dos tabernáculos. E note também que no dia 20 de março de 2015, pelo site da NASA, ocorrerá um eclipse solar total, enquanto que pelo site conversor, nesse mesmo dia, começará o ano religioso judaico. Outro eclipse lunar total ocorrerá no dia 4 de abril de 2015, enquanto que, pelo site conversor, nesse mesmo dia, ocorrerá a festa da Páscoa, no dia 4 de abril de 2015. E note também que, no dia 13 de setembro de 2015, pelo gráfico da NASA, haverá um eclipse solar parcial, enquanto que, nesse mesmo dia, pelo site conversor de datas, será o início do ano civil em Israel e também a comemoração da festa das trombetas. Já no dia 28 de setembro de 2015, pelo gráfico da NASA, ocorrerá o último eclipse lunar total dessa conjunção de eclipses, onde o sol perderá o seu brilho e a lua se tornará em cor de sangue. Um evento simultâneo único que, se voltar a ocorrer, ocorrerá somente há 16 milhões de anos. Essa ocorrência simultânea de 6 eclipses é o fato mais mencionado na Bíblia e nunca visto na história secular contemporânea, que precede o período do arrebatamento da igreja, e Cristo está convocando a sua igreja para buscar um espírito de santificação para o advento do arrebatamento. E você notou que irá ocorrer um eclipse solar justamente no dia da festa das trombetas. O simbolismo profético da festa das trombetas, representado pela pessoa de Cristo, está conectado com o arrebatamento da igreja. A festa das trombetas é celebrada no primeiro ou segundo dia do calendário civil judaico.
onde o toque do chofar tem como simbolismo profético o anúncio da abertura dos portões celestiais, e também é tocado na noite mais escura, associando ou convocando ou anunciando o grande dia do Senhor. Logo, também essa festa é conhecida como o grande dia do Senhor e a última trombeta. E Cristo, por meio desse grande evento, disse em 1 Tessalonicenses 4:16 assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Logo, no aspecto espiritual, podemos entender que a festa das trombetas simboliza a partida da igreja deste mundo, onde Cristo cumprirá todo o ciclo profético de todas as festas judaicas. Já em Amós, capítulo 3 e verso de número 7, diz que não fará nada o Eterno, o Senhor, sem que revele seus segredos a seus servos, os seus profetas. E, como igreja de Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, temos que ser vigilantes, porque não sabemos em que dia ou em que hora nosso Senhor vem. Mas o tempo profético em que isso vai ocorrer está registrado em sua santa palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso de número 4, o apóstolo Paulo diz para não estarmos em trevas, para que aquele dia não venha nos surpreender como um ladrão. Ou seja, o apóstolo está falando para não estarmos em ignorância ou falta de conhecimento do cumprimento das profecias. E o verso de número 5 diz: porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Nesse versículo, o que o apóstolo está querendo dizer é que o vocábulo dia ou luz faz menção a conhecimento, discernimento e revelação da Santa Escritura, trazendo à memória o que está escrito nos Salmos 119 e verso 105, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E o Senhor testifica dizendo: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. E quando esses sinais começarem a se cumprir, para levantarmos nossas cabeças e olharmos para o alto, porque nossa redenção estará próxima. Se você puder, amados, abaixe sua cabeça e vamos fazer essa oração. Lágrimas nos olhos, o ranger de dentes, tomara conta deste lugar. A escuridão, a tristeza e a angústia invadem todo ser e todo lar. O calor do fogo aquece o universo, um novo império está a reinar. Satanás das trevas não vence, não somente para destruir e matar, mas quando